Meus queridos irmãos, graça e paz. Eu estou muito, mas muito feliz mesmo por saber que vocês estiveram comigo durante esse período aí, falando sobre a graça de Deus, entendendo a graça, e hoje nós estamos aqui para concluir, sabe? Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é tudo que nós precisamos para vivermos os seus propósitos aqui na terra. Olha, nós vimos em Romanos 5:20 que a lei veio para que avultasse o pecado. Isso significa, a lei mostra quão danoso é o pecado e quão pecadores nós somos, merecendo juízo e condenação. Mas o mesmo versículo 20 diz que onde abundou este pecado, superabundou a graça. É claro que nós estamos entendendo como lidar com a graça, mas a notícia é esta: a graça, além de ser superabundante, ela é multiforme. Ela se revela, ela surpreende. E quando a gente pensa que já viu tudo, mais uma vez nós experimentaremos graça, porque a graça ela é crescente. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 vai dizer assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Essa é a verdade sobre a graça. Leve isso com você. A graça superabundou. E a graça multiforme que superabundou, fazendo com que nós possuíssemos dons, foi para que nós servíssemos uns aos outros. Os dons vêm por meio da multiforme graça de Deus. Escute isso. A verdade sempre ofende as pessoas. Você sabia que Jesus Cristo ele foi morto por causa da verdade? Sim, quem resiste à verdade revelada em Cristo Jesus está resistindo à graça. Então ele não entendeu o propósito da obra salvífica, do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Ele não compreendeu a sua situação e o porquê que ele precisa da graça. Ele não entende sobre ressurreição e provavelmente ele nem faz ideia que esse Cristo que ressuscitou vai voltar para buscar aqueles que pela fé receberam o presente da salvação que é a graça. Olha, existe um princípio de oração muito precioso que eu vou trazer aqui para você já rapidamente. Eu creio ser um bônus, porque pode você achar que está muito fora do assunto da graça, mas esse princípio de oração é que você só ora porque você crê que Deus está lá. Mateus 6,6: o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Estou falando isto aproveitando, por quê? Porque eu tenho trabalhado aí no Instagram falando muito sobre desejos. Escute, suas orações não são em vão. Você não entraria para o seu quarto para orar se você não tivesse convicção que o seu Pai te vê em secreto. E aí, pense comigo sobre isso.
Toda ação natural que você tem no mundo natural, ela gera uma reação espiritual. Por isto você ora. Se essa reação espiritual não acontecesse enquanto você está orando, não faria nem sentido você orar. Na verdade, nós não oraríamos. Mas voltando para o assunto da graça, vamos pensar um pouquinho mais, porque nós estamos concluindo hoje esse assunto, mas eu sei que nós temos muito que caminhar e aprender em tempo oportuno, em tempo determinado. Deus vai nos dar a oportunidade de crescer, aprofundar, mergulhar, voar alto, sabe, fortalecer raízes, fazer voos mais altos. Eu creio que há muito que nós precisamos entender sobre os princípios das Escrituras. E é bom que a gente esteja vendo algo sobre a graça, que reina pela justiça de Cristo, que é um outro assunto que eu amo por demais. E quem me acompanha lá no Instagram já está a par desse assunto, porque provavelmente já ouviu os meus estudos lá sobre a justiça de Cristo. Escute isso. Hebreus 4,16 tem uma notícia maravilhosa para mim e para você. Irmãos, nós não somos perfeitos. Sabe, nós estamos num processo. Quando eu falo nós somos perfeitos é porque nós pecamos, nós erramos. Mas quando você descobre que há um trono da graça, você se achega lá naquele lugar. E lembre-se, assim como Mateus 6,6, você só vai lá diante do trono, porque você sabe que o Pai está lá. Mateus 4,16 vai dizer assim: cheguemo-nos, pois, com confiança ou confiantemente ao trono ou junto ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Sabe qual é o tempo oportuno para ser ajudado por essa graça? É enquanto você está aqui na terra. E por causa do pecado, você vai ter que recorrer continuamente a esse lugar. Sabe, nós temos uma atitude comum, na igreja presbiteriana do Brasil, em momentos litúrgicos, no domingo à noite, de termos um momento de contrição, de confissão, de arrependimento, de quebrantamento, de olharmos para nós mesmos e percebermos o quão pecadores somos, e mesmo assim temos o privilégio de louvar, de adorar e engrandecer o nome do Senhor, e recebemos da parte dele alimento na sua palavra, sabe? Mas esse momento de domingo não deveria ser apenas um momento de domingo. Você pode fazer isso todos os dias, porque o tempo oportuno é agora. Um dia a porta da graça vai fechar. O contexto de Hebreus 4 ele é muito importante, porque ele explica por que nós temos que nos achegar junto a Jesus. O versículo 15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como em nós tudo foi tentado, mas sem pecado. Todo homem nascido de mulher, vindo de um sêmen, é pecador. Pedro, João, Maria, Paulo, José, todos. O único homem, aleluia, que foi gerado no ventre pelo Espírito Santo, se fez homem, se fez carne, sem pecado, que passou por essa terra, chama-se Jesus Cristo. Por isso ele é o único mediador entre Deus e os homens, e não há outro. Eu creio que Atos 4,12 nos mostra essa realidade poderosa de Cristo Jesus. Não há no céu, não há na terra, nem debaixo da terra outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Salvos pela graça. Escute isso: Jesus em tudo foi tentado. Se você acha
que você já foi tentado em tudo, não pense que você foi tentado em tudo. Tentado em tudo foi Jesus. Tentação não é pecado. O problema é que muitas vezes o homem cai em tentação. A tentação não é o pecado. Ceder à tentação é o pecado. Só que Jesus, ele sofreu tentação em tudo, todavia sem pecado. Oh, notícia maravilhosa! Ele jamais pecou. Só que lá na cruz do Calvário, a ira de Deus veio sobre ele, porque nele estava o pecado de todos nós. Ele se fez maldição em nosso lugar lá naquela cruz. É por isso que nós temos que compreender graça. Agradou o Pai moê-lo, esmagá-lo, por amor a nós, porque o pecado é abominável, nojento e mal cheiroso. É por isso que naquele momento o Pai virou a face e Jesus Cristo disse: Deus meu, por que me desamparastes? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Irmãos, quanto mais você compreende o amor de Deus pela sua vida, mais cresce o seu entendimento da graça e mais grato você se torna, e mais você é constrangido pelo amor de Deus para não viver uma vida de pecado, a fim de que, mortos para o pecado já não tem mais domínio sobre nós vivamos para a justiça. Escute isso. Assim como a graça é multiforme, a sabedoria é multiforme. Se tem uma coisa que nós não vamos parar de pedir a Deus todos os dias é sabedoria. O dia que nós pararmos de pedir sabedoria, nós estamos cometendo um dos maiores erros da nossa vida. Porque você precisa de sabedoria todo dia. Se você não pede sabedoria, o seu orgulho ele está se manifestando pouco a pouco, porque você acha que já sabe de tudo ou que é sábio demais. Efésios 3:10 diz assim: olha o que diz a palavra de Deus. Eu vou falar do 8 ao 10 para ficar assim, a junção de graça e sabedoria. Diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, o apóstolo Paulo diz, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, demonstrar a todos qual seja a dispensação deste mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Olha, há um eterno propósito. O mistério oculto nos foi revelado em Cristo Jesus através da graça, para que agora, como igreja de Cristo na face da terra, esta multiforme sabedoria seja conhecida também de principados e potestades. Escute, o Espírito Santo vai te encher de uma autoridade por entendimento dessa graça e vai te encher de uma sabedoria
que o mundo espiritual vai ser surpreendido através da sua vida, porque aquilo que eles não sabem, a igreja já sabe. Escute, porque foi dada essa sabedoria à igreja, e a sabedoria é multiforme. Quando o inimigo vem pensando que é de uma forma, Jesus Cristo, ele move a igreja e faz de outra forma. E é assim que nós vamos nos mover nesse tempo como igreja do Deus vivo. Eu quero concluir esse estudo que nós tivemos com a sua participação, com o seu comentário, com o seu like, sabe? Com o seu compartilhamento. Eu sei que vocês são bênção. Eu sei com quem eu posso contar e eu sei que vocês podem contar comigo também em orações, sabe? Pode entrar em contato em particular. Se você quer mergulhar em coisas mais profundas em Deus, é pelas Escrituras que você vai mergulhar. Se você quer viver, é pelas Escrituras que você vai viver. Se você quer ser capacitado a viver algo que pela sua própria força você se sente incapaz, conheça a justiça imputada, conheça a graça, conheça a misericórdia de Deus, sabe? Porque nós vamos pedir perdão, mesmo quando a gente pensar que foi tudo bem esse dia, pastor, eu acho que eu não errei, eu acho que esse dia eu fui nota 10, escute isso. O problema do pecado é que nos faz depender dessa graça. Sabe, é o problema do pecado. Pecados conscientes, pecados inconscientes. Pecados de comissão, pecados de omissão. Nós temos tanto ainda que aprender com Jesus. Sabe, não é apenas aquilo que você fez, mas aquilo que você deixou de fazer e deveria ter feito também é pecado. Nós precisamos rogar a Deus graça e misericórdia todos os dias. Pecados por atividade e inatividade, isso prova o quanto nós dependemos da graça. Então vamos fechar esse estudo sobre graça com a frase de algumas pessoas que fizeram reflexões profundas, que podem compartilhar conosco, e eu vou trazer essas reflexões para nós orarmos, sabe? Vamos orar no final, vamos orar juntos no final, você que estiver aí. Olha, o coração humano, ele tem rejeitado a graça de Deus. E por isso tem tentado várias outras formas de conquistar a Deus, ou de aplacar a ira de Deus. É só o sacrifício de Cristo que pode, pelo sangue derramado, purificar-nos de todo o pecado. Escute isso. Joel Oliveira, ele disse o seguinte: a graça de Deus é um favor imerecido. É uma das coisas mais difíceis de ser suportado por cristãos contaminados pela religiosidade hipócrita, pois para eles não é fácil suportar a ideia de que uma pessoa deformada pelo pecado, somos nós, possa ser totalmente restaurada e tenha direito aos mesmos direitos diante de Deus. Ele está falando do que a graça faz. Não é menos pecado, mais pecado. Ela age para com todos, independente do pecado, e dá o mesmo direito do que pecou menos para o que pecou mais, se ele entende que ele tem livre acesso a essa graça. Lembra do que nós falamos lá da cidadania? A graça traz de volta. De repente a obediência te dá acesso aos privilégios de ser um cidadão do céu. Só que a mente humana, a religiosidade, ela tenta ocultar essa verdade das pessoas. Luiz Hermínio, ele disse o seguinte: a graça
é como uma escada rolante. Não é você que sobe nela, é ela que sobe você. Eu amei essa frase. É pela graça. A graça de Deus é como chuva. Quem está de fora até pode ver a chuva, mas só aquele que se molha nessa chuva é que sabe como ela é. É graça. A graça é uma qualidade que dá ao homem força para executar as exigências da lei. Disse Martinho Lutero, esta é a lei da liberdade, que nos faz livres. A graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas torna homens aptos para recebê-la. Santo Agostinho. Não fosse a graça de Deus, irmãos, as dores desta vida, e você sabe do que eu estou dizendo, se não fosse a graça de Deus, as dores desta vida seriam insuportáveis. Você só tem vencido pela graça. E eu creio que essa música Amazing Grace, ela vai ecoar ainda por muito tempo, mas que ela faça mais que isso, gere entendimento nos cristãos e nós possamos cantar juntos Amazing Grace, maravilhosa graça. Eu encerro com o texto de Filemão, versículo 25. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pela tua misericórdia. Muito obrigado por tua fidelidade, justiça e verdade. Obrigado por nos mostrar o caminho e nos fazer entender que é a tua graça. Faz-nos crescer nesta graça e nesse conhecimento, mais e mais, para louvor da tua glória, em o nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Forte abraço. Amamos vocês em Cristo Avançar.